Fala, meu povo, beleza? Hoje nós vamos estar aprendendo sobre boia de combustível. Por que no painel do carro não marca o combustível que você colocou no tanque e o que ele tem a ver com o volume de rádio antigo, o botão do volume, e também o que ele tem a ver com TPS, que é um sensor de corpo de borboleta, mas TPS é uma sigla em inglês, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Bora lá! Aqui nós temos um TPS. Aqui nós temos um volume de rádio. E aqui nós temos a parte da boia de combustível. Nós temos uma parte elétrica da boia, uma parte mecânica da boia. Às vezes o carro não marca o combustível porque essa pecinha, a boia, às vezes ela está furada, ou como é este caso deste modelo, ela perde essa camada de plástico por cima, ela é meio esponjosa, e ela ensopa de gasolina e ela não sobe ou não sobe o suficiente. Ela é mais ou menos parecida com uma boia de caixa d'água, porém ela não serve para trancar a água, né? Para que ela serve? Bom, aqui eu tenho uma parte do mecanismo dela, que eu vou colocar aqui. Só tirei a tampa mesmo dela. Então observe aqui, ó. Vamos observar. Conforme você abastece o combustível, existe duas trilhas de metais, mas se você observar bem, ele tem de um lado tracejadinhos. E esses tracejadinhos, o que eles fazem? Eles criam uma resistência, certo? Todo esse tipo de sistema que tem uma resistência de voltagem, quando a gente está aqui embaixo, e conforme a gente vai aumentando, essa resistência cai e a voltagem, por exemplo, se aqui viesse 5 volts naquela trilha, ele só ia mandar de volta para o painel do carro ou para a central eletrônica quando estaria totalmente aberto ou emparelhado lá em cima. Caso contrário, ele cria, através daquelas falhazinhas e de uma camada protetora, ele cria resistência e acaba deixando a voltagem não passar toda. Então é um resistor. Mas esse resistor é conhecido como... Resistor é um dos meios, mas todo conjunto a gente chama de potenciômetro. Alguns usam motores elétricos que a gente mexe num botão e conforme ele vai aumentando, ele aumenta a rotação do motor, principalmente nos trifásicos. E o que tem isso a ver com o volume do rádio? O volume do rádio, gente, por incrível que pareça, esse aqui é uns anos 80, é a mesma coisa. Ele tem uma trilha que é alimentada e outra que é retorno. Conforme a gente vai aumentando o volume, olha só como ele está falhado. Às vezes quando a gente está erguendo, ele pifa, porque o que acontece? A trilha gasta. A trilha a gente chama, ou trilho, aonde vai percorrer uma ligação. Aqui eu vou tirar essa peça que faz parte do braço mecânico. Você vê, ó, esse pontinho com outro pontinho faz a ligação dos dois. E por muitos anos ele subindo, descendo, acaba estragando aquelas trilhas. Então, às vezes, dependendo da posição que a boia ficar, vai falhar o teu painel e não vai mostrar o combustível. O rádio, a mesma coisa. Às vezes o rádio pifa e perde o volume, mas tu erguer um pouquinho mais, ele funciona. E o que tem a ver o TPS? O TPS, dentro dele, também tem um potenciômetro parecido com esse. Mas no caso deles, nós temos geralmente 3 fios, que é um terra, uma alimentação 5 volts e um retorno. Então, conforme a gente acelera,
ele vai retornando aquela voltagem e manda para um circuito na central. Para que isso? Para que ele saiba que você está acelerando o carro. Então, aumente a velocidade que o bico permanece aberto e a velocidade que ele abre. Consecutivamente, as velas de cabo de vela, a faísca, mas através da sua bobina. Mas não é só um TPS que vive o motor. No caso do motor, ele também faz cálculos com o MAP, que é o fluxo de ar que está entrando, e várias outras coisinhas que vamos deixar para outro vídeo. Mas enfim, todos são potenciômetros, e esses potenciômetros têm uma parte mecânica, apesar de ser eletrônico, teu carro, elétrico, o que for. Esse mecanismo é muito antigo, muito. E ainda é usado nos carros hoje em dia. Então, por mais que você olhe assim a boia, as boias hoje são mais sofisticadas, né? Elas avisam para a central até. Não avisa, mas ela abre uma janela de troca de combustível dos carros flex, por exemplo. Elas não estão só ligadas no painel, mas estão ligadas já na injeção eletrônica. Então, se você queria saber mais por que o seu carro não está marcando combustível corretamente, pode ser o painel, pode ser o chicote, mas 99% é a boia de combustível, que acabou gastando as suas trilhas e ele não responde mais corretamente, porque a resistência cavou e acaba como se fosse não mandar sinal de volta. Ou fica paralisado, ou fica sempre cheio, ou fica meio, alguma coisa dá errado, certo? Espero que você tenha entendido esse conceito de potenciômetros, resistência, o que tem a ver com rádio, o que tem a ver com TPS, uma simples boia de combustível. Um abraço para vocês e é isso aí, não deixa de se inscrever.